testemunho de milagre do pastor Lorival, o qual apresentou, inclusive, muitos médicos, dentre eles esse que está na thumbnail, que a gente vai falar um pouquinho. Lembrando, eu não vou estar aqui criticando, eu só vou fazer uma reflexão que, certa feita, eu estando no hospital com alguém, fiquei pensando que tem a ver com isso, porque ninguém é mais do que ninguém. Quando a gente está no hospital, a gente só tem duas saídas, ou volta para casa ou volta numa urna funerária, ou volta num caixão. Volta, entre aspas, vai para a terra, no sentido de voltar para o pó. Tu és pó, retornarás o pó. Então, às vezes eu fico pensando, por que a gente briga tanto, faz tanta coisa equivocada, se vale a pena essa brigaçada toda? Primeiro, vamos lá. O doutor que atendeu o pastor Lorival, que agora revelaram que ele estava com câncer ou tumor no cérebro, inclusive quem falou parece que foi a esposa do pastor Elias, que é irmão do Lorival, ou seja, a própria cunhada do pastor Lorival falou ali, que eles moram nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, e foi passando entrevistas com os médicos. Chegou um que falou apenas por áudio, o médico oncologista Fernando Maluf. Até dei uma procurada se ele tem algum parentesco com Paulo Maluf. Parece que não tem, mas não se sabe, pode ser que é parente de alguma forma. No entanto, é da família, não é da família ali. E aí você vai ver quem é esse médico. Você vendo quem é esse médico, você perceberá que ele é o médico dos artistas. Olha só aqui a matéria, inclusive é uma matéria da época, olha aqui. E ele é bem famoso, não sai de TV. Esse é o médico que atendeu o Lorival. Saiba quem é Fernando Maluf, médico oncologista, que está cuidando de Simone, que está com câncer, cantora do Balão Mágico, Celso Portiolli, que também está com câncer, o apresentador do SBT, do programa Domingo Legal, Passa ou Repassa, e até o Roberto Justus, aquele poderoso. Aí, isso aqui é a Simone e um médico aqui, que está tratando o caso dela. Aqui tem a informação de quem seja ele. Toda a qualificação e tal. Então foi esse que atendeu o pastor Lorival, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Vamos ver um pouquinho aqui de quem vem a ser. Simone, Celso Portiolli e Roberto Justus, que recentemente foram diagnosticados com câncer, estão fazendo tratamento com o mesmo médico, o Dr. Fernando Maluf, que é um dos maiores nomes do Brasil contra a doença. O apresentador do SBT, Celso Portiolli, usou as redes sociais no final do ano passado, para contar aos seguidores que foi diagnosticado com câncer na bexiga. Ele explicou como descobriu a doença aos 54 anos de idade e como será o tratamento daqui para frente. No começo de agosto desse ano, que é o ano 2022, Simone, de 46 anos, revelou por meio de um vídeo em seu Instagram que foi diagnosticada com câncer no intestino. No post, a cantora apareceu no quarto do hospital e explicou sobre a descoberta da doença. Roberto Justo compartilhou no Instagram, no domingo lá no mês de 2022, um vídeo contando que descobriu um tumor maligno na bexiga. Aos 67 anos, o apresentador comentou que foi pego de surpresa. Essa matéria aqui é de dia 7 de novembro de 2022. Tá? Quem é o médico Fernando Maluf? É graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista da área de Oncologia Clínica, diretor do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital BP Mirante. Maluf ainda é fundador do Instituto Vencer o Câncer e membro fundador do Grupo EVA, além de ter vários artigos científicos, ser autor, e de mais de dezenas de livros publicados no Brasil e no exterior. Ainda é professor livre-docente pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tá aí. Então, esse médico que tratou,
Claro, teve outros médicos, provavelmente também renomados, mas eu achei interessante que esse aqui é o médico dos famosos, ok? Tá aí. Com isso a gente pensa de uma maneira racional. Nem todos têm condições para ter esse tratamento VIP. Não vou nem adentrar em detalhes. 2. Aquela fala que Jesus cura tudo, nem sempre tem que levar para um hospital, tem que passar pelas mãos do médico. Mas tem gente que prefere morrer e não ir para um tratamento. Isso é muito lamentável. Veja que até aqueles que pregam cura divina, que o Lourival pregava, quando preciso vão. E por que você não vai? E 3, que é a reflexão que eu disse no início dessa live que faria. Tem a ver com um dia que eu fui no hospital levar uma pessoa, eu fiquei pensando no corredor. Claro que era um hospital público, simplório, e eu pensei assim, nós não somos nada. Porque aqui estamos nós. Independente da nossa crença, do que a gente pensa, da nossa posição política, da nossa fé, vai de goela abaixo. O médico tem a crença dele, a posição política dele, ele tem que tratar o paciente da maneira mais imparcial e profissional possível. O paciente tem que acatar ali e a relação é outra. É nesse momento que toda a euforia, o fanatismo, seja qual ele for, político, futebolístico, religioso, cai por terra. Porque às vezes você está lá sendo tratado por um médico que é ateu, por um médico que é judeu, por um médico que até é do espiritismo, mas ele está sendo profissional ali e te ajudando. Agora ali, diante daquela situação, você não tem como dizer, você, médico que é espiritista, você vai para o inferno. Você não tem Deus, não, você precisa dele para te ajudar. Então, para que tanta briguinha por nada, picuinha por nada, por posição, guerrinha? Esses aí que são fanáticos, a gente fala aqui, são doutrina, insana doutrina, o que for. Quando você estiver quase morrendo, vocês não vão atrás do médico? Vão, né? Muitos vão. Pois é, e a maioria dos médicos que você vão atrás discordam quase que 100% do que você pensa. Repito, discordo quase 100% da sua sã doutrina. Mas se não for ajudar dele, se ele não te ajudar porque você diz que ele é mundano, carnudo, você vai morrer. É algo a se pensar. E tem gente que não gosta de pensar dessa maneira, porque é muito fácil quando você está bem, precisa de ninguém. Eu não tomo nada, eu não cuido nada, eu tenho fé em Deus, eu isso. Ninguém está dizendo que você não deve ter fé em Deus, mas tem momento que aquilo que é para o homem fazer, o homem tem que fazer. Se tem que ir para o hospital, tem que ir para o hospital. Lucas era médico. E era servo do Senhor. Então pensa um pouquinho. Vale a pena essa guerrinha? Essa briquinha? Aquela pessoa que me veio num vídeo que eu fiz do pastor Lourival, fazendo anúncio ou chamada para esse evento que ocorreu hoje, nesse domingo, dia 11 de junho de 2023. Você que me chamou de carnudo e mundano, você tem coragem de me chamar de carnudo e mundano se precisar de uma ajuda minha? Você está entre a vida e a morte, só tem eu para te ajudar. Você vai me chamar de carnudo e mundano? Está vendo o exagero? Às vezes é uma criança, não sabe nem o que está falando. Um adolescente que fala besteira. Não sabe que daqui a algum tempo tudo muda e ela vai precisar exatamente daquele ou daquela que, por conta do fanatismo, ela foi lá descer a ripa. Não é bom respeitar cada um? Dizer, não, eu discordo de ti, mas eu gosto de ti, do que chegar atacando de uma maneira forte, da maior arrogância possível. E eu não estou aqui para defender ninguém, não estou para defender ninguém em questão de doutrina, essas coisas. Só estou falando isso para conscientizar vocês, parar com essas loucuras.
Outra coisa também, isso que vocês defendem, quando vocês estiver quase morrendo, eles não vão mandar dinheiro para vocês para pagar o médico de vocês, para enviar socorro para vocês. Eles não vão estar lá te amparando. Se você não tem um carro, concedendo um carro para te levar para o hospital, que é longe, ou pagando um Uber para você, ou pagando um transporte público. E você que é contra o seu familiar porque não pensa igual a você? Ou você é contra o seu amigo porque pensa diferente de você? Vamos parar com isso aí. Jesus pregou a doutrina, não forçou ninguém, mas ele tinha amizade com todos. Chegava a ele falava. Tem gente que é complicado. E não quer nem ouvir isso aqui que eu estou falando, porque o que eles querem ouvir é eu descendo a ripa no Lourival. Eu não vou descer a ripa no Lourival, não. Não vou, porque eu já fiz. Porque eu já comentei várias coisas aqui no canal. Eu vou conscientizar você, fanático, a parar de ser fanático. A parar de seguir homens e doutrinas humanas. E sim exercer na prática o amor a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Porque você não ganha nada com o teu fanatismo. O ídolo fica cada vez mais rico e você cada vez mais pobre. O ídolo vai para os melhores médicos, como o Davi Miranda também foi, mas você não fala porque é da sã doutrina, e tem um áudio aqui no canal comprovando, ele dizendo que foi o melhor médico de São Paulo, vai saber se... Não, isso aí não era porque esse trata de câncer. Então ele foi para os melhores médicos na época para tratar o problema dele cardíaco. Ele falou em pregação. Ele não ficou só no beabá da oração, não. Deus deixou a medicina para quê? Agora, eu estou fazendo aqui a minha parte. Quer seguir o que eu digo? Se ele não quer seguir, não tem problema nenhum. Agora, só não reclamo quando vir um sofrimento. Meu Deus, não tem ninguém aqui para me sugar. Meu Deus, agora, Jesus não curou, ela tá morrendo, ele tá morrendo. Larga de ser trouxa, larga de ser besta. Se precisa ir ao médico, vai ao médico. Se precisa tomar um medicamento, toma o medicamento. Pare de ser contra a medicina que Deus deixou. Se não fosse a medicina, a maior parte do mundo teria morrido na pandemia. Independente daquela aplicadinha lá ou não. Porque você, quando estava doente, tinha que tomar no mínimo medicamento. Eu não sei como que essas pessoas são tão contrárias ao processo lógico, à medicina. Uma coisa é você buscar mais a medicina do que a Deus. Por conta disso, o rei Asa morreu. Mas fazer o inverso também, ficar só na dependência de Deus, não dá. Tanto é que o profeta Isaías foi usado para passar a mensagem de Deus para Ezequias, o rei, e ele tinha que tomar um chá. Deus não curou instantaneamente, não. Deus revelou um chá para curar o problema de úlcera. Provavelmente ele tinha um chazinho, ou seja, um medicamento. Não veio a cura instantânea. Eu estou curado agora, não estou sentindo mais nada aqui. Às vezes isso que acontece em muitas igrejas por aí é truque da mente. É mentira. É truque da mente, é mentira. É placebo. A pessoa acredita ali durante aquela injeção de 1, 2 horas, depois sai dali, já volta a dor, já volta tudo, porque não foi curado. Outra coisa, tem gente que quando tem essa doença terrível, que isso é terrível, esse câncer, cancerários são as piores doenças que tem, a pessoa não faz o tratamento, achando que Deus vai tratar, que Deus vai curar. Morre! Se o Lourival foi fazer o tratamento, eu me lembro da minha tia, coitada, na ignorância dela e tal, e acreditando às vezes na revelação, não fez tratamento preventivo. Logo que descobriu que estava com câncer de mama. Não durou, durou até, durou uns 4, 5 anos, parece que ela descobriu em 2009 ou 2010, faleceu em 2013. Mas se tivesse feito desde o começo, removendo inclusive a mama, que ela não quis, poderia estar viva. Agora você que escolhe,
Cada um escolhe o que bem entender, eu não vou interferir nesse sentido. Mas se quer viver, tem que fazer por onde? Sabe quando Deus age? Quando você vai para todos os recursos médicos, e os médicos olham, não tem mais solução, é um quadro irreversível. Como foi praticamente o caso do pastor Lorival. Aí entra a fé, aí entra o Deus do impossível, do milagre. Agora você não vai nem para o trivial? Tô com uma dor de dente aqui, não vai fazer um tratamento dentário, ou não vai procurar um dentista, por exemplo. Eu tô com uma dor no braço, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não vai no médico para ver o que é. Às vezes é uma coisa mínima. O fato da pessoa demorar, procrastinar, aquilo vai piorando, 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 e quando vê, às vezes não tem mais solução, por conta da negligência da própria pessoa, do próprio paciente. Então, era essa reflexão que eu tinha para fazer, ok? Com base na lógica, porque eu trabalho com lógica, eu não trabalho já há muito tempo com emoção, com loucura. Apesar que às vezes eu ando aí esbravejando, mas é em nome da lógica, da razão. Claro, tem coisa que foge à lógica, principalmente nessa área aí dos milagres, que é fé, não sou contra a fé. Entendo, diferentemente de muitos, que fé e ciência, caminho de mãos dadas, pode ajudar. A fé tanto ajuda a ciência de alguma maneira, isso já é comprovado, ajuda o paciente também a ter melhora, bem como a ciência pode ajudar a própria fé no sentido de dar provas para o milagre, e essa ojeriza a medicina fala de pessoa que não tem, me desculpem dizer, um mínimo de sabedoria. Um mínimo de sabedoria. Olá, meus caros. Comentando essa profecia, muitas pessoas não sabem de nada, apenas pega o vídeo, coloca o seu canal, cresce o canal, outros fazem um vídeo grande e tal, pensando na visualização. Eu vou comentar com base naquilo que eu sei, até porque eu fui o obreiro dessa instituição, conheci o Lorival de Almeida pessoalmente, tirei fotografia e tudo. A profeta aí, não vou dizer que ela esteja mentindo, ela pode ter tido sonho mesmo, pode ser assim, mas tem coisas nessa profecia que são duvidosas. Primeiro, o pastor Lorival, não é depois que o Davi Miranda morreu que ele começou a pregar contra a doutrina. Ele já pregava contra a doutrina na época que o missionário era vivo. Pregava contra a doutrina e esse passagem de usos e costumes. E tem muita coisa lá do RI que não tem pé nem cabeça, não tem base bíblica. 2. Ela fala como se ele fosse o responsável por tudo, pelas mudanças todas na IPDA. Na realidade, ele não faz parte da diretoria. Nunca fez. Na época do missionário. E depois, me parece, salvo engano, que foi secretário. Mas não foi diretor e nem vice-diretor. Ou presidente de alguma das duas diretorias. Que atualmente, ou desde que o missionário partiu, são presidente de uma diretoria a irmã Ereni, da outra o Roberto Marena. Então os culpados, teoricamente, da mudança da doutrina seriam esses dois que não foram castigados, pela lógica, para você ver. É claro que as pessoas já tinham uma certa aversão ao Lorival, por conta, sim, de muitas das vezes ele ser bronco, rude, não saber responder, como eu fiz uma pergunta para ele, por exemplo, por e-mail, nem foi para ele, foi para a Débora, ele veio, tomou as dores e respondeu da maneira mais doida possível. Não é uma atitude de um cristão. Nem me conhecia. Começou a falar coisas que não eram verdade. Por isso, inclusive, eu conversei com ele pessoalmente para esclarecer esses fatos. Tinha muita coisa errada nele, como qualquer um outro. Todos nós somos falhos. Agora, eu, analisando por ele, não vi hipocrisia. Via pregação da doutrina bíblica e não da doutrina dos costumes. Que muitas das vezes essa doutrina dos costumes era só para manter o gado alienado. Não tinha basamento bíblico e quem pregava essa sã doutrina às vezes estava em pecado. O próprio Davi Miranda estava com um pecadão. Engraçado que esses reveladores, profeteiros, Deus não revela nada. Aí vai se importar com Lorival. Mas lembre você que Davi Miranda morreu de um trote.
que é pior? A pessoa morrer de um trote, sendo que Deus revela tudo, ou a pessoa ser castigada, entre aspas, com câncer na cabeça e estar vivo meio que vegetando, ou melhorando, agora já está um pouco melhor. Já chegou a falar em cima do púlpito da Sede Mundial, já é um outro questionamento. Lembrando que essa profecia é de 2019, por aí que ela disse. O que acontece? O Lourival já está bem recuperado. Então essa profecia aí não bate bem. Talvez pelos pecados dele, os maus tratos com os irmãos mais humildes, eu concordo. Chegou até a aparecer umas outras insinuações que eu não vou colocar aqui. Se aquilo for verdade, chegou a mim, pode ser também. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Agora, por conta de sã doutrina, porque está tirando a sã doutrina, como essa irmã fica dizendo aí. Mas que sã doutrina? Sã doutrina que barba não pode, sendo que Jesus usava barba? Sã doutrina que bermuda não pode, sendo que nós temos até Pedro andando de bermuda pescando? Doutrina que pintar-se não pode, mas as mulheres do passado se pintavam de uma maneira mais modesta, com modéstia. Então, muita coisa sem base bíblica, com achismo, ameaça e às vezes interpretações equivocadas do sonho também. Aí ela fala do menino lá, que ele não repreendia, dá a entender que era o Davi Miranda Neto, mas quem repreendeu o Davi Miranda Neto era a própria Ireni, pois ela é presidente e nada aconteceu com a Ireni, nem com a Débora, que é a vice, e nem com o Roberto Marena. Lourival nunca foi presidente e vice. Eu não estou aqui para defender Lourival, mas é a lógica. Então, na minha opinião, pode ter sido alguma repreensão de Deus no Lourival, mas não necessariamente por conta de doutrina. E não sendo algo natural, pode acontecer com qualquer um, porque um dia todos nós vamos adoecer e, lamentavelmente, para alguns, para aqueles que são apegados, nós não devemos ser apegados com essa vida, nós vamos se despedir dessa vida. Coisa muito lógica, ok? Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.